E aí pessoal, meu nome é Charles Proença, sou chefe fundador da plataforma Trivita, Tribo da Vida, e também CEO fundador da plataforma Triton, que trabalha com network. Esse é o meu canal chamado Bills em Chef, o primeiro vídeo dele, o vídeo inaugurativo do nosso canal, tá? Um canal que vai falar sobre receitas de empreendedorismo digital e com certeza um pouquinho dos dois mundos que eu trabalho, que é o mundo do mercado digital na área de qualidade de vida, emagrecimento e outros mais, tá? E o mundo também do empreendedorismo digital na área de network. Então você que está aqui já começa dando aquele like aqui no vídeo e compartilhando ele para o máximo de pessoas para fazer o nosso canal crescer e com certeza a mensagem que a gente vai falar hoje alcançar o máximo de pessoas possíveis. Pois o que eu vou dizer para você, com certeza você nunca ouviu ninguém falar. Então vamos para o vídeo. O que eu vou falar hoje provavelmente é algo que vai coçar suas orelhas aí, ou vai tirar você um pouquinho do seu estado, digamos, de inércia, que você tem vivido no momento com essa grande mobilização, esse grande movimento, tá? Que tem visto por aí. O tal do transbordo, né? O transbordo, o destravar e tudo mais, tá? Então eu quero que você fique até o fim desse vídeo, pois eu não estou nem um pouco preocupado com o que você vai achar dele. Dando like ou dislike, tá? O problema é seu, mas a questão aqui é, fique até o fim e descubra o que tem por trás do famoso transbordo e o que você não sabe ainda sobre a figura do Pablo Marçal. Primeiramente eu vou falar quem é Pablo Marçal. Figura icônica, todo mundo sabe disso, a figura hoje é referência no Brasil. Viril e impositivo, um homem pelo qual todo mundo já conhece pelos seus valores e princípios, inclusive pela forma que impulsiona seus conceitos e ideias, né? Os seus valores é muito mais ereto e firme no que fala, a gente dá para ver isso, é nítido, né? Familiar, carismático, também um homem que não economiza em mostrar o seu carinho e amor pelas questões familiares, pelos princípios conservadores, sem dúvida. O algoritmo dos códigos, né? Todo mundo que assiste aí sabe que é o cara que emana códigos, parece até um algoritmo. Imagem e semelhança de Deus. Fala clichêsíssima, né? Não clichê, mas é uma verdade que precisa ser dita, que o nosso amigo insiste sempre em passar, tanto para os seus seguidores, quanto também se autodenota isso. E, de fato, o que você mais vai se impactar agora que ele é, e que você talvez não sabia, acredite. Ele é como eu e você. Pois é, só que não. O que eu tenho para falar para vocês hoje é totalmente o contrário e contra-intuitivo do que vocês já pararam para pensar sobre essa mobilização estrondosa que esse indivíduo está fazendo no Brasil, que porventura tem feito uma mudança na vida de muitas pessoas. Mas eu quero que você se atente a algumas coisas agora. O que Pablo não é? Pablo não é seu Messias, nem Salvador. Ele é apenas um container de experiências onde a famosa artesã, né, maravilhosa chamada vida forjou durante todo o seu caminhar, toda a sua jornada. Essa joia bruta ou rara é que você precisa saber que Pablo não nasceu rico ou do dia para a noite. Apesar do fim ser muito importante, o que mais teve, digamos, autonomia em toda essa história foi o processo pelo qual ele passou. Então respeite esse processo e, inclusive, comece a respeitar o seu também. Outra coisa que ele não é, Pablo não é alienado. Diferente de muitos os que seguem, muitos talvez de vocês que estejam vendo esse vídeo, ele não é nem um pouco alienado com a perspectiva do que aprende dos seus mentores. Pelo contrário, ele impõe seus conceitos e decisões segundo a sua cosmovisão. E, inclusive você, tá, que escuta muitas das vezes ele falar, acredito que Pablo não quer que você seja alienado pelo que ele fala, mas sim tenha como referência. Pablo tem referências na vida dele, mentores com certeza que o ajudaram a chegar onde está. Inclusive, é isso que eu tenho a dizer para que você também, um aviso aqui, né, importante, não seja alienado. E outra coisa que ele não é, Pablo não é guru. Infelizmente você precisa saber disso. Pablo não é guru e muito menos expert em todas as ciências do planeta. Portanto,
não tenha a decepção do que eu vou falar agora, mas é verdade. Pablo não é nutricionista, coach, psicólogo ou qualquer outra das profissões pelas quais é abordado muito nos seus programas, inclusive nas suas metodologias de impacto e transformação sobre desenvolvimento pessoal. Mas vale lembrar que isso não exime ou desqualifica de forma alguma todos os seus métodos, inclusive sua experiência quanto àquilo que ele passou na vida e aplica nos seus programas. De fato, aqui eu não estou querendo dizer que tudo que ele faz ou as coisas que ele ensina não são eficazes, ou suas fórmulas, né, de transformação, ou a sua mensagem proposta de transformação não é eficaz, de maneira alguma. O intuito desse vídeo não tem nada a ver com isso e você vai ver logo logo. Bom, se você assistiu até aqui, é porque provavelmente você deve estar aí se perguntando o que esse cara quer falar sobre isso e qual a intencionalidade dele de estar gravando. Primeiro eu quero deixar claro que a minha intencionalidade aqui, apesar de não fazer questão alguma de te provar nada, tá? A minha intencionalidade não é me autopromover com o nome de uma figura icônica como Pablo. Nossa, fala Pablo Escobar. Enfim, como Pablo Marçal, tá? O Pablo Marçal, pelo contrário, tem todo o processo dele, muito menos perde o tempo dele dando atenção para haters ou pessoas que queiram opinar sobre a vida dele. Como ele diz, né? Cuida da sua vida, que é o que a maioria costuma a reproduzir, né? Quando ele fala. A minha intencionalidade aqui é trazer uma perspectiva diferente, não só quanto ao Pablo, que é um grande ícone no nosso mercado digital, mas também a todos os outros. E o que eu vou falar agora significa ao tema que foi abordado no início desse vídeo, que é o falso transbordo. E eu falo transbordo porque a maioria que fala comigo tem esse sotaque. Como eu sou carioca, eu tenho que falar transbordo. Então, primeiramente, a gente tem que se atentar ao significado da palavra, né? Transbordo é algo que se espalha, é algo que se derrama, é algo que se entorna, tá? E aí a primeira regra, o primeiro princípio para falar de transbordo é que saco vazio não para em pé e muito menos copo vazio se derrama algo, se entorna algo. Então, o que isso tem a ver, Charles, com o que a gente está falando? A questão é que após essa mobilização fantástica que teve no Brasil, com tudo que ele está fazendo, não só no Brasil como no mundo, o maior problema é o que eu vou dizer agora. Acredite. O maior problema é você. Todo mundo agora deve estar pensando, o que esse cara vai revelar sobre o transbordo e sobre aquilo que o Pablo faz. Na verdade, eu vou revelar nada menos, nada mais do que você mesmo. Talvez você que esteja me assistindo seja confrontado pelo que eu vou falar agora e eu não tenho nenhum problema com isso. Então, qual é o problema? O problema do Pablo e de muitas outras referências do Brasil e do mundo é o mesmo problema de toda boa mobilização e ideologia que podemos falar ser benéfica à humanidade. São seus seguidores. Então, tenho que dizer para você que um dos maiores problemas, ou que eu encontro, né, de deficiência nessa mobilização, infelizmente, é o fã-clube do Pablo Marçal. Pablo Marçal, na verdade, eu não tenho muito o que falar aqui dele, e deixo claro que apesar de impor todos os meus conceitos também da mesma forma clara que ele tenta, e não concordar com muitas coisas, eu sou totalmente adepto aos ensinamentos que trazem princípios e valores que inclusive ele passa também. Então, meus parabéns ao Pablo Marçal, antes que você fique aí pensando mirabolantemente o que esse cara vai falar, tá? Mas o vídeo não acaba por aqui. Algumas coisas ainda você precisa ouvir sobre esse movimento e sobre o famoso falso transbordo, tá? O que o falso transbordo hoje pode ser? Na verdade, qual é a base ou a argumentação plausível que eu tenho para chamar de o que está acontecendo de falso transbordo? O primeiro fator que eu quero bater é que o problema é você. O problema do falso transbordo é você que segue todos esses caras, todos esses maravilhosos players de mercado que tem muito conteúdo, muita coisa boa para te passar e infelizmente não sabe reprogramar o seu cérebro, a sua mentalidade a reproduzir isso de forma autêntica. É a famosa autoralidade. Entendam bem, tem uma grande diferença daquilo que é autoral e daquilo que é autoralidade, perdão, e daquilo que é autenticidade. Você pode reproduzir qualquer coisa. Eu, por exemplo, que sou chefe de cozinha, nunca, na verdade, algumas poucas vezes criei alguma receita. E ainda que tenha criado alguma receita, alguém já deve ter feito. E isso revela que tudo que eu faço, na verdade, é uma reprodução autoral daquilo que já foi criado.
A autoralidade, ela na verdade permeia exatamente essa ideia. Você pode reproduzir tudo o que você aprende, mas de uma maneira autêntica. E aí, a primeira coisa que eu quero falar é sobre isso. Como eu disse, o problema desses grandes players nunca são os players, são os fã-clubes, são os seguidores, tá? E por conta disso, eu preciso deixar claro que a primeira coisa que torna essa galera chata, repugnante e, digamos, insuportável é a reprodução repetitiva daquilo que não é delas. E é literalmente a reprodução do branding dos players, né? E a gente pode chamar isso, eu chamo, por exemplo, de síndrome do papagaio, o famoso papagaio digital. É aquele camarada que, na verdade, ele não aprende nada. Qual é o significado do papagaio? Pega esse código. O papagaio, ele fala aquilo que ele escuta, mas não quer dizer que ele aprendeu aquilo que ele escuta. Normalmente ele reproduz um som que, pela sua questão cognitiva, o seu cérebro, né, associa esse padrão, ele consegue reproduzir tanto na tonalidade quanto aquilo que fala. Você, por exemplo, que está me assistindo, possivelmente é um papagaio de algum mentor seu. E aí, se você não é, parabéns, você está no caminho certo ou na normalidade de um ser humano autêntico. Se você entendeu o que eu estou dizendo, vai lembrar agora como todos os seguidores se cumprimentam ou costumam dar diagnóstico uns para os outros baseados naquilo que sai da boca do Pablo. Você já consegue identificar um papagaio digital quando esse camarada fala essas três palavras: general, transbordo e até depois do fim. Quando esse cara começa a reproduzir essas coisas, você já está entendendo que não somente ele o segue, mas como reproduz o que fala. Charles, qual é a maleficência disso? Eu digo para você que talvez, aparentemente, em primeira instância, isso não pareça ser nada maléfico ou, digamos, prejudicial para ninguém. O problema é que para quem está ouvindo, além de você associar a principal figura, que é autor desse brand, autor dessa fala ou desses costumes, você também perde a sua identidade. E acredite, o nosso famoso player, a tecla mais batida por ele é sobre exatamente ter identidade. E infelizmente, por conta dessa falta de reprodução autêntica, as pessoas acabam revelando mais a identidade do seu mentor do que a identidade de si próprio. E aí você vai falar, por exemplo, sobre a questão, mas Charles, não é isso que nós fazemos com Deus, por exemplo? Quem aí tem fé e crê no famoso e enaltecido, né, Deus trino, maravilhoso, exaltado, todas as nomenclaturas de grandiosidade que existir, que você possa aí pronunciar, sim, de fato, nós estamos aqui para reproduzir quem Deus é, mostrar, quando olharmos para a gente, quem Deus é, mas só existe uma referência que possa fazer com que o meu mentor seja reconhecido, me parecendo com ele, mas através da figura de Cristo. E aí eu não vou me atentar aqui às doutrinas teológicas que tangem aí essa questão, mas o fato é de que ainda que eu me pareça com Cristo, a minha aparência ela é singular, a minha identidade, o meu arquétipo, que ainda que seja semelhança, não é igualitário. Tentam exprimir, né, essa ideia de que aquilo que é semelhante é igual. Não, você pode ser semelhante ao Pablo, mas não precisa ser igual a ele. Pega esse código, tá? E, enfim, toda vez que você olhar para essa galera, você encontra um problema em comum neles, né? O terceiro problema é alienação. Essas pessoas normalmente costumam ser alienadas, a ponto de que se você se manifestar em um grupo ou outro, dos quais agora tem sido explosivos, são mais de centenas de grupos que eu conheço, tá? Onde falam dos seus programas e as pessoas estão fazendo network bruto, e eu faço parte dessa mobilização. Inclusive, agradeço muito pela recepção desses grupos, tenho aprendido muito com eles, mas isso é importante me atentar. A gente encontra um grupo de alienados onde você se discordar em uma opinião do Pablo, você pode ser visto como alguém grosseiro ou ignorante, quando na verdade é totalmente contrário. Segundo o nosso entendimento sobre os discursos que o nosso grande player fala, ele explica que a crítica é feita normalmente para revelar quem você é, ou normalmente você enxerga no outro aquilo que você é. Ainda que a psique humana e a ciência, né, voltada para a área psicossomática ou psicológica, não explique isso de forma lógica e correta, tá? Dentro dos seus grandes livros, como Anti-Medo e, enfim, todas as suas grandes obras, né? A Bíblia que você não leu, eu não vou citar todas as obras aqui, não é merchan, mas você pode notar
que algumas verdades implícitas estão claras ali. E uma delas a gente pode falar sobre a crítica. Apesar de não ser uma regra generalizada, existem exceções, tá? Toda vez que a gente faz uma crítica, ela tem que ser baseada em argumentos, em plausibilidade argumentativa. E aí vem o quarto problema dessas pessoas. Todas elas, além de ser alienadas e reproduzir aquilo que não sabe, o famoso papagaio digital, lembra? O papagaio que fala, reproduz exatamente na tonalidade aquilo que é, mas não sabe exatamente o que fala. Tanto é que você já viu vídeos aí, diversos vídeos de papagaios xingando palavrão, falando coisas horríveis, ou até mesmo cantando, ou louvando, como alguém tem vídeos aí super famosos. O problema é, qual é a questão? O que eu reproduzo e não entendo e não consegui assimilar, a diferença de escutar para ouvir, né, aprendizado vem de assimilação, a parte didática, né, em que a gente consegue entender que o cérebro entende aquilo que ele ouve, né? Tanto é que a própria palavra, que tanto é citada nesses demais vídeos e discursos que o Pablo fala, é sobre a Bíblia. E o que a Bíblia fala é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E você vê uma grande diferença. Não vou me atentar agora entre a diferença de escutar e ouvir, mas você encontra uma grande diferença entre escutar e ouvir. Seus seguidores, por exemplo, que escutam muita coisa e reproduzem o que não sabem, têm uma falha na plausibilidade argumentativa, infelizmente. A plausibilidade argumentativa dá a força e a base que você precisa para fortificar um argumento, ainda que você não tenha necessidade de prová-lo se ele está certo ou não. E essa é a questão aqui em debate. Não estou aqui tentando provar aquilo que é errado ou certo da parte do nosso grande e amado player Pablo Marçal. Pelo contrário, eu estou tentando aqui dizer para vocês que tudo que nós vamos falar ou se manifestar como uma coisa que eu admiro muito na sua virilidade é ter ou peito para poder entrar no ringue e argumentar sobre tudo que ele acredita. Quando você entra num ringue para debater, e quando eu falo ringue não quer dizer um conflito ou batalha, mas verdadeiramente um confronto de ideias, você precisa ter plausibilidade argumentativa. E a plausibilidade argumentativa sempre vão ter baseamentos, né, naquilo que é fatídico e ou posicionamentos que são científicos. Então, dentro disso, quando a gente vai conversar, o que a gente mais encontra nesse meio são problemas como esse. Pessoas que já afirmam o que não sabem, reproduzem o que não sabem e não têm plausibilidade argumentativa. Não seja essa pessoa, por favor, economize a energia dos outros, né? Dos ignorantes que tentam te provar que você também é, ou a sua energia em tentar reproduzir o que não sabe. Beleza? Quarto e último ponto aqui para falar sobre o problema principal dessa mobilização é a falta de questionamento. Como o próprio Pablo e outros falam, você precisa ser questionador. Portanto, questione as suas fontes. Questione as fontes dos seus mentores. Questione qualquer fonte. Quando a mulher samaritana foi encontrada pela mensagem que ela tinha aprendido há poucos dias ou horas atrás, né, na situação lá que você vê nos evangelhos, você vê que ela entra em desespero ao beber de uma água que ela achou que não precisava, mas descobriu que precisava ao encontrar o Salvador, o nosso Messias. E aí, olha que interessante, ao beber dessa água, a primeira coisa que ela faz é reproduzir a mensagem que aquele homem, aquele ser divino, passa para ela. E o interessante disso é que quando essa mulher vai ao encontro dos outros, ela reproduz a mensagem com a plausibilidade argumentativa, usando o quê? O seu encontro e a sua experiência com o Criador. E aí, o que você tem para retirar disso? A verdade é que muitos de nós temos dificuldade de reproduzir porque não vivenciamos ou não temos experiência naquilo. Mas aí, Charles, você acha então, por exemplo, que eu só posso reproduzir aquilo que eu experimentei? Digamos que a maior força argumentativa vem daquilo que você bebe, da fonte que você bebe. Portanto, sim, as fontes têm que ser questionáveis. Aquela mulher só poderia falar da transformação que ela poderia ter vivido porque ela bebeu de uma água. Então, relacionado ao falso transbordo e tudo que tem acontecido aí, antes, encham-se. Parem de transbordar aquilo que vocês não têm. O transbordo hoje é uma palavra que está sendo, infelizmente, clichê e banalizada pelas pessoas que estão querendo transbordar aquilo que nunca tiveram. Tá? Não tem como você, por exemplo, dar para o outro aquilo que você não recebeu ainda. A própria palavra não diz para você transbordar. Ela diz o tempo todo, encham-se. Você tem que entender que tudo que fala encham-se é de uma ideia monérgica. Nem o encham-se depende de você. Para você se encher, alguém tem que te encher. E é muito incrível isso, porque isso parte da premissa de que ainda que eu me esforce para me encher, eu preciso respeitar o processo de quem está fazendo isso na minha vida também.
Logo, eu só posso transbordar depois de me encher. Pessoas, por exemplo, que passaram por esse processo, essa mobilização estrondosa que houve há pouco tempo, tentaram se lançar no mercado com a mensagem de transbordo. E aí eu venho agora falar uma coisa que você talvez vai pirar comigo. E eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Tá? Qual é a questão? Todo e qualquer produto ou algo que for oferecido com você que tiver o final escrito digital, fuja. Há um padrão de amadorismo agora nesse mercado em que todos eles escrevem o final da frase ou o final do produto com digital. Então, se você vê, por exemplo, qualquer tipo de coisa escrita, transformação digital, transbordo digital, revolução digital, né? Abundante digital, cara, com todo respeito, me perdoem as pessoas que estão começando, vá em frente, continue otimizando, mas tome cuidado e procure as fontes desses movimentos. Ainda que pareça aqui talvez uma crítica totalmente ruim, essa não é uma crítica, essa na verdade é um conselho para você se atentar a esses movimentos que surgiram desse falso transbordo. E aí, qual é o verdadeiro transbordo? O verdadeiro transbordo é exatamente aquilo que tem acontecido com um pouco percentual dessas pessoas em que realmente se encheram e já cheias ou já estavam cheias encontraram um propósito de uma forma de entregar a sua mensagem com autenticidade e, inclusive, com muita verdade. O que passa transbordo? Eu acredito que transbordo é verdade. Se você conseguir passar verdade naquilo que você faz, naquilo que você vai conseguir transbordar na vida de alguém. E a verdade só pode ser passada uma hora que ela emana de você. E a verdade só pode emanar de você outrora quando você bebe. Ou seja, você precisa beber dessa verdade muito ainda para que você possa ainda transbordar na vida das pessoas. E eu não estou aqui estipulando um tempo. Existem pessoas que vão beber como Paulo, cair do cavalo e levantar transbordando. Existem pessoas que vão demorar 3 anos do lado da própria fonte para poder transbordar, como Pedro, que só pôde transbordar 3 anos depois ao lado do mestre. Então, qual é o padrão aqui? Não existe padrão. Agora, existe sim uma regra, só se transborda quando se está cheio. Se você pegar essa definição, guardar isso no seu coração, eu tenho certeza que daqui para frente você vai ter uma transformação totalmente genuína na sua vida e gerar transformação na vida dos outros. O que realmente se relaciona aí ao famoso transbordo e verdadeiro transbordo. Então, deixa para lá essa questão de mobilizar-se com uma coisa que não vai fazer sentido para você. Mobilize-se com a sua mensagem, seja sim referência, tenha referência do Pablo sem dúvida, mas reproduza o que ele fala do jeito que você é. É isso aí, galera. Agora vamos para um dos pontos mais terríveis do falso transbordo, para a gente concluir nosso vídeo e você, claro, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, pessoal, como foi muito falado aqui desde o momento do início do vídeo, a intenção do vídeo é trazer uma perspectiva diferente sobre tudo quanto está sendo falado e mobilizado nesse movimento de transbordo. E eu estou aqui para dizer para vocês que um dos maiores fatores problemáticos que eu vejo em tudo isso é cuidar da sua vida. Isso mesmo, você ouviu. Cuidar da sua vida. A maneira com que você cuida da sua vida tem intervenção direta na vida das pessoas que te rodeiam. E aí é engraçado porque as pessoas têm compreendido esse cuidar da sua vida de maneira muito incorreta. Na verdade, quando a gente fala em se encher e transbordar, está totalmente ligado a cuidar da sua vida. Se você parar para pensar que você só pode transbordar porque você cuidou da sua vida e automaticamente gera uma responsabilidade da sua mensagem com quem está escutando e com quem está, digamos, acreditando no que você fala, então automaticamente você não está cuidando da sua vida, você está cuidando da vida dos outros também. E isso é muito legal porque da parte do remetente eu tenho certeza que a intencionalidade do nosso amigo é dizer o seguinte: cuide da sua vida primeiro para que você ganhe a capacidade, com a experiência que a vida vai te trazer, de bagagem também, para cuidar da vida daqueles que te rodeiam, entregar algo que possa sim causar transformação na vida daqueles que rodeiam você. Então, tá aí um princípio que precisa ser adotado pelas pessoas que tanto falam, vá cuidar da sua vida. Sim, entendam que o cuidar da sua vida é encher-se, como a gente comentou há alguns minutos atrás. Ser bereano, para quem entende a referência aí, né? Ser bereano, sempre questionar as fontes. Entender que tudo que vai passar por você passa como um canal. E você pode ser um canal para, sim, transbordar na vida de muitas pessoas. Aliás, o ser mais divino de todos disse
que aquele que bebesse da água do seu interior fluiriam, né, rios e fontes de águas vivas. Você pode sim acreditar que dentro de você pode fluir muita coisa, mas você precisa beber e se encher primeiro. Então, de fato, atentam-se a isso. Aprendam a cuidar da sua vida com a perspectiva de que você vai cuidar da vida dos outros. E sim, precisa se posicionar com autenticidade, acreditando na maior mensagem de todas, que sempre a mensagem é maior que o mensageiro. É por isso aqui agora que eu revelo todas as minhas intenções quanto a esse vídeo, de ser grato a essa figura icônica que é o Pablo Marçal, não somente pelo grande conteúdo que ele proporciona àqueles que acompanham e que seguem ele, mas principalmente pelo grande network que ele me ofereceu. Se você não sabe da minha história, quando houve há pouco tempo o movimento da La Casa Digital, eu fui um dos caras lá que iniciou o movimento de gravar 24 horas de vídeos, e depois, na referência disso, várias outras pessoas imitaram ou tiraram como referência essa postura, e aquilo me fez pensar muito. Na verdade, não ser escolhido para estar naquela casa me trouxe um aprendizado muito maior do que ter sido escolhido. E foi maravilhoso porque eu, alienado em achar que a salvação do meu negócio, ou da minha mente, ou da minha mentalidade, era estar naquele convívio, na verdade, partia de mim mesmo. Eu só tinha que decidir beber da água e da fonte para poder agora verdadeiramente transbordar na vida das pessoas. Então, o que eu posso dizer para você agora, que chegou até o fim aqui, é que não há nenhum repúdio da minha parte quanto ao que o Pablo faz. Há, na verdade, discordâncias de fato sobre alguns conceitos, tanto teocêntricos quanto antropológicos, da parte do que ele passa, mas isso é muito comum entre seres humanos pensantes normais. E isso sim nos torna pessoas, digamos, pessoas, seres humanos, tá? Seres que pensam diferentes dentro da sua singularidade, se expressam com as suas experiências, com as suas bagagens e, claro, com a sua ideia, com a sua fé, com a sua crença. E aí, com certeza, eu acredito que tem muito ainda que aprender com essa figura maravilhosa. Espero um dia bater de frente com ele para abraçá-lo e agradecer muito pelo network que ele me proporcionou, só pelo fato de ter feito essa loucura que hoje talvez possa ser vergonha e ridículo para muitas pessoas, mas que trouxe esse insight maravilhoso. Transbordar é beber da verdade primeiro, é consumir a verdade primeiro e representá-la a ponto de referência dela, né? Reproduzir como ela verdadeiramente é, do seu jeito. Então aprendam, pessoal, com esse vídeo. Esse vídeo não foi criado para criar nenhuma intriga com os seguidores ou quem não segue, mas foi para dividir o joio do trigo, tá? No próximo vídeo, por exemplo, que você vai poder clicar aqui na descrição, eu vou falar sobre cybercrime, tá? E o cybercrime é uma coisa que tem sido muito comum nesse falso transbordo aí. Então, para que você que está transbordando de verdade, não desista. Continue entregando, por mais ridícula que você ache a sua mensagem. Continue entregando, continue tendo essa famosa referência desse cara que é espetacular. E lembre-se, ele não é seu Messias, nem eu, nem ninguém em Salvador. Ele só reproduz o que um dia o Salvador disse para ele. E se ele teve esse acesso, você também pode ter. Bom, valeu, triunos e triunas, eu tô aqui agora para desejar muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Compartilhe com alguém, você com certeza deve conhecer um cara chato e papagaio digital que deve estar aí falando desse falso transbordo para cima e para baixo. Manda esse vídeo para ele, dá aquela catugada marota, deixa ele aprender um pouquinho e caso você discorde ou não concorde, vou falar como o nosso famoso amigo fala. Apenas não fique aí como planta me assistindo, mas dê um dislike ou um like, o que você fizer, com certeza vai estar contribuindo para eu otimizar meu trabalho, meus vídeos daqui para frente. Compartilha, como eu disse, dá aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê daqui para frente, pois esse é o primeiro de muitos vídeos que a gente vai abordar temas que talvez muitas pessoas não tenham coragem de abordar ou talvez fiquem com medo de se expressar. Aqui é esse lugar. Conte agora com as nossas dicas profissionais de empreendedorismo na parte digital, entre outros, que a gente vai abordar nos próximos vídeos. E a gente se vê logo mais. Tchau, tchau!